Histórias bíblicas para crianças. Histórias do Novo Testamento. Jesus caminha sobre as águas. Após esse milagre, Jesus disse a seus discípulos que tomassem um barco e esperassem por ele na outra margem do lago. Como gostava de orar sozinho, mandou o povo e os demais discípulos para casa. Esperando os discípulos por Jesus no barco, ao cair da noite, apareceu uma tempestade. Naquele momento, o Senhor viu o barco no lago e sabia que seus discípulos estavam com medo. Começou então a caminhar sobre as águas. Ele não nadava, mas realmente andava por cima das águas, assim como nós andamos na terra. Quando os discípulos viram Jesus vindo em sua direção daquela maneira incomum, ficaram com medo e disseram uns aos outros: "É um fantasma." Mas o mestre os tranquilizou, dizendo: "Acalmai-vos, sou eu, não temais." E Pedro, que estava no barco, disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro, percebendo como o mar se agitava e o vento soprava, teve medo, mas ainda assim saiu do barco. Começando, porém, a afundar, clamou ao Cristo, dizendo: "Senhor, salva-me!" E imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou Pedro, repreendendo-o com estas palavras: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Eles caminharam juntos até o barco e o vento cessou. Os discípulos, quando viram tal cena, adoraram a Jesus e confessaram: "Realmente, tu és o Filho de Deus." A Transfiguração. A essa altura, Jesus já havia ensinado muitas coisas a seus discípulos. Contou-lhes sobre o que deveria acontecer com ele e fez de Pedro o chefe dos apóstolos. Um dia, tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu em uma montanha alta. Enquanto lá estavam, seu rosto começou a brilhar como o sol, e suas vestes ficaram brancas como a neve. E dois homens justos, Moisés e Elias, que tinham vivido na terra muitos anos antes, foram vistos em diálogo com nosso Senhor. Quando os discípulos se deram conta daquela visão, caíram com o rosto por terra e ouviram uma voz dos céus que dizia: "Este é meu Filho amado, escutai o que ele diz." Percebendo Jesus o medo de seus discípulos, dirigiu-se a eles e, tocando-os, disse: "Levantai-vos e não temais." E elevando eles os olhos para o alto, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Depois disso, Jesus lhes contou que um de seus discípulos iria entregá-lo aos inimigos, e que ele seria condenado à morte, mas no terceiro dia ressuscitaria. Bem-vindo ao canal Santa História. Espero que tenha gostado do nosso conteúdo. Inscreva-se, ative o sino das notificações e, se possível, compartilhe essas histórias com seus amigos e familiares. Até a próxima!